Em meio a tantas delícias salgadas e doces, enfiar o pé na jaca fica fácil, não é não? Quem reclama depois disso é o nosso organismo, pois a digestão fica lenta devido à quantidade de alimentos ingerida. E esse excesso pode provocar azia, dificuldade para dormir. A ideia não é falar assim para você, não coma nada. Não é você privar o consumo de alimentos típicos das comemorações de fim de ano, mas saber como facilitar o processo digestivo. Gostou? Então, sobre esse assunto, a gente conversa com ela, a nutricionista Gabriela Sila. Seja bem-vinda, Oiê. Gabi! Obrigada. Tudo bem, Gabi? Muito Tudo bom. bem, vocês? Tudo ótimo. Já estou observando o que nós temos aí. Bastante coisa. Porque é difícil a gente falar não. Sim. Ainda mais se a gente vai encontrar família. Daí tem a tia que você não vê um tempão, né? Prova, meu filho, Ou a própria prova. mãe. Mas você tia sempre do pavê, gostou. né? Exato, você sempre gostou. Como é que você vai comer Sim. agora? Sim. Como é que a gente faz isso? Então, não tem que deixar de comer, até porque, poxa, são alimentos de altíssimo teor nutricional, né? Tem uma qualidade muito boa. O que foge um pouco é a questão de quantidade. Quantidade. E os beliscos meio desnecessários ali, sabe? Porque se a gente for pensar, imagina aquele pratão de oleaginosas. Então, nozes, amendoim, castanhas. Essa é a época, né? Essa é a data. Pistache. É essa aí. Imagina. Aí fica na sua frente. Aí Você mesmo vai, ó. sem fome, vai lá, pu, toda hora. Conversa, come, conversa, come. E cada uma grama daquilo é equivalente a 9 calorias. Então pensa o acúmulo de calorias que você não tem no final de tudo. Fora aquilo, fora o jantar, fora eventualmente bebida alcoólica, sobremesa. É, finanças hoje, né? Só notícias tá tudo muito boas. boa pra gente. Legal, gente, pessoal. Produziu bem aí. Obrigado. Né? E se a gente continuar do jeito que a gente tá, parabéns, nota 2. Legal, né? Nota 2. Tá difícil a vida do brasileiro, tá não tá? difícil, tá Eu fácil, acho não. também que não tá fácil. A gente tem que Confessar. ficar prestando atenção em tudo nessa vida. Ai, tá tão Onde suador. que a gente gasta, o que a gente É. come. Dói, né? Vamos conseguir. Dói. Vamos conseguir. Mas é melhor, porque É eu vou isso te aí. falar, depois que a gente exagera e passa mal, você fala, por que Sim. que eu comi? O arrependimento. O arrependimento é o pior. Tanto eu no acho. gastar o dinheiro, como a gente falou no outro bloco, Sim. quanto na comida. Na o comida. arrependimento Não, é. Ai, e aí dói. o que era pra ser saboroso se tornou um pesadelo. Sim. Né? Fica com aquela barriga inchada, aquele sono. Não dorme. Que é aquele incontrolável. Você fica assim, você não sabe se dorme, um cansaço. É horrível. Aquele, quando você tá conversando, sobe aquele arrotinho, sabe? Você fica assim, É. azedo. A Todo gente em mundo casa sabe, a chama gente de já mini sabe. arroto. É. Aquele mini arroto. Isso. Lascou. Não. Que sobe Deu um mini pouquinho, aí arroto, você já foi. fala, É. não Horrível, tá certo. horrível. Então, como que a gente pode melhorar, evitar isso? Vamos pensar assim, questão de quantidade. Porque o que acontece? A gente tem um músculo aqui chamado esfíncter. Quando a gente consome muitos alimentos que são gordurosos, ou farinha ou açúcar, a gente tem a dilatação do esfíncter, ou seja, ele não consegue fechar. A gente chama isso como se fosse um refluxo, mas o refluxo ele é crônico, então sobe, a gente tem aquele arrotinho um pouco mais azedo e desce. Isso acontece eventualmente, só que tem gente que acontece isso de forma crônica. E aí, subindo a questão azeda e ácida, a gente a longo prazo tem uma gastrite erosiva, diantro, que é o que sobe para a garganta, e isso prejudica a digestão. Quando a gente tem excesso, o que acontece? O estômago ele é um músculo, então ele tem um poder de dilatação dele. Se a gente ultrapassa, ele tem que dar uma demanda muito maior para conseguir fazer a digestão. Aí sobe. Aí o músculo não consegue controlar essa subida aqui. Por isso que a gente fica com a questão de digestão muito mais pesada. E são alimentos, por exemplo, proteicos. Então a proteína perfeita, maravilhosa, saciedade, só que ela é difícil de digerir. Quando a gente não vai na churrascaria, a gente não fica assim horas, churrasco, a gente fica horas com a digestão, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, principalmente essa bandejinha, alimentos que tenham teor de enzimas digestivas. Pensa assim, a gente já produz enzimas digestivas. Tá. Nosso pâncreas, ele digere. Então ele libera essas enzimas para o nosso estômago para fazer a digestão. O que acontece? Às vezes a quantidade, nosso corpo ele não tem a demanda muito boa, né? Tem gente, por exemplo, que é intolerante à lactose. Faz o quê? Toma lactase, que é a enzima que faz essa digestão. A gente não tem como, por exemplo, ter ou tomar uma enzima que faz a digestão da proteína. Claro, a gente tem manipulado, mas a gente tem através da alimentação. Por isso que, por exemplo, na churrascaria passava o abacaxizinho abacaxi. depois. Isso que eu ia te perguntar. A gente acrescentando uma fruta, alguma preparação, por exemplo.
um frango, num chester, enfim, num peru, seja lá o que for. É importante sempre colocar. Maravilhoso. Já tá Bom, colocando, né, o vilão com o já policial no mesmo combatendo lugar. ali, né? Não é ruim, obviamente, não é ruim, a gente falou brincando, mas ajuda na questão da digestão, porque a proteína, ela demanda mais, né? Então, a gente demora mais para ter a saciedade, para ter a digestão, ter mais saciedade. Então, ela é muito boa para poupar esses excessos, mas ao mesmo tempo, né, ela tem uma questão de sensibilidade alimentar muito maior. Então, a gente tem, por exemplo, o mamão, que tem a papaína, né? Não sei se já viram, por exemplo, pessoas que ficam segurando muito tempo o mamão, tem a mão um pouco mais seca. Tem por conta da enzima digestiva, que é um pouco mais ácida. Olha só, não abacaxi é a mesma coisa, assim como a banana. Então, a gente tem uma questão de sensibilidade muito legal voltado para essas 3 frutas, que todo mundo pensa, não pode comer a fruta depois do almoço. Essas daqui são maravilhosas, né? Assim como o kiwi que a gente tem na outra bancada, é excelente também. A gente pode pensar no abacate, questão de gordura. Poxa, mas falou que a gordura ela lentifica, de fato. Mas o abacate, assim como a manga, o que acontece? Quando as pessoas estão mais estufadas, elas tomam o que? Antiácido. Né? E ao mesmo tempo, tudo bem, melhora a questão da acidez, do incômodo. Só que a gente precisa da acidez para fazer a digestão. Então, pessoas que têm o uso recorrente de antiácido têm a digestão prejudicada. E aí fica viciante, porque você não consegue fazer digestão. Aí o que você faz? Mesmo. Toma antiácido. Só que a gente tem frutas, por exemplo, abacate e a manga, que tem um potencial um pouco mais neutro, auxiliam na digestão dessa forma. Né? Mas o abacate tem que prestar um pouquinho de atenção por conta da questão da gordura. Também aumenta a demanda no nosso pâncreas, né? E aí a gente fica com a digestão um pouquinho mais lenta. Então é questão de equilibrar. Mas como você falou, a questão da manga, do abacaxi, numa saladinha, assim como o kiwi, maravilhoso. A gente junta o útil ao agradável, né? Legal. E aqui a gente tem água de coco também. Isso. Água de coco, questão de isotônico. Então, as pessoas eventualmente ficam com a questão de dispepsia. Então, o que acontece? Fica rotando muito. Digestão pesada, né? Também não adianta a gente entuchar de água de coco, porque quanto mais líquido, mais estufado você fica. Aí também não adianta. Então, por exemplo, vou fazer depois, não tô com tanta fome, mas eu tenho que comer alguma coisa para não ficar com a questão de azia ou dor no estômago. A água de coco, ela cabe muito bem para isso. E tem aqueles isotônicos, né? Aqueles populares que a gente encontra, são excelentes e água de também. coco é de caixinha mesmo? Pode ser de caixinha. Não tem problema, Não né? tem problema. É só olhar a questão dos ingredientes na caixinha, porque tem algumas que são adoçadas. Não tem necessidade nenhuma, mas tem algumas que são adoçadas. Mas aquelas mais populares, elas não têm adoçante. Ótimo. Elas vão ter conservante, e tudo bem que elas tenham, porque senão elas perdem a propriedade, né? Interessante isso. O que mais que a gente tem que ficar atento nas escolhas também, né? Com certeza. E questão de verduras, né? Cruas. A gente, às vezes, tem uma resistência um pouco com a questão de crus, né? Não é todo mundo que tem aceitação. A gente gosta da maionese. Isso. Né? Não é? Da Acontece, da farofa. farofa. Aí a gente tem a couve ali, mas, por exemplo, a questão da couve, tentar fazer de parte crua, tudo bem que você fazer uma refogadinha, não tem problema. Mas, por exemplo, folhas, por exemplo, a gente tem agrião, todos os verdes escuros, espinafre, acelga, rúcula, elas são mais amargas. É por isso que as pessoas não gostam, né? O conceito amargo, a gente tem aqui atrás uma glândula que é a primeira coisa que a gente sente é o conceito amargo. Vamos pensar que o amargo, a gente não tem aceitação, porque a gente prefere o doce, mas o amargo, ele libera no nosso pâncreas. Olha, libera enzimas digestivas pra gente, sabe, o boldo. Por isso que quando a gente tava, justamente, por isso que a gente tava com má digestão, estufado, toma boldo pra aceitar. Justamente por conta disso, porque ele é amargo. E aí ele sinaliza pro nosso estômago, pro nosso pâncreas, para fazer a digestão. Então, as folhas, preferencialmente cruas, muito mais amargas. Tudo bem que você misturar com algum molho, né, fazer alguma coisa junto, mas elas têm que ser preferencialmente amargas, justamente para a questão de sinalização para o A gente bate pâncreas. muito nessa tecla aqui, né, Abel? Eu faço bastante couve crua, o espinafre também, muita rúcula, muito agrião, né? Isso é muito importante, né? É muito importante. Mas a questão de cultural, né? Quanto mais você vai colocando, mais fácil fica. E o paladar, ele é adaptativo, né? Não precisa ser de uma vez, mas você colocando pontualmente já te auxilia, com certeza, treino, né? Boa. Tem perguntinha de WhatsApp para você da Andréia, de Limeira, São Paulo. Boa tarde. Quando eu como comidas ácidas, eu tenho um mal-estar e arroto alto que chega a incomodar. O que posso fazer? Então vamos lá, André, é a mesma coisa, é a questão de subir aquela questão ácida, né? A gente tem que consumir alimentos que sejam de baixo índice glicêmico que favorecem a digestão, para que você tenha pontualmente o fechamento do seu esfíncter, né? Vamos pensar em alimentos que são básicos, evitar alimentos que são ácidos. Todo mundo crucifica muito o limão.
O limão, de fato, ele é ácido, só que vamos pensar assim, aquele shot que a galera faz, antes da refeição. O limão, meia horinha antes de uma refeição que é pesada, ele pode ser extremamente interessante, porque ele chega no estômago e ele é ácido. Ele aumenta a produção de ácido gástrico, ou seja, ele deixa o nosso estômago um pouco mais ácido. Se você faz isso em jejum e permanece em jejum, vai dar esse incômodo. Agora, você toma ele em jejum para ele sinalizar a maior produção e coloca, por exemplo, um chester, uma carne mais gordurosa, pode ser uma opção interessante. Então, é você balancear um pouquinho, né? A gente tem alimentos que são mais básicos, a questão da manga, do abacate, do kiwi, banana. Agora, essa parte aqui, um pouco mais ácida mesmo. Então, prestar atenção. Raízes são muito boas. Grãos, eventualmente, têm um caráter um pouco mais ácido, mas raízes, batata, mandioca, mandioquinha, costumam ter uma sensibilidade alimentar melhor. Então, fazer essas trocas aos poucos, né? E prestar atenção em que momento isso costuma ser pior. Se é nas refeições maiores, a gente diminuir um pouco a ingestão, o volume, fracionar mais vezes ao dia, isso já auxilia. Legal. E ali a gente tem uma parte também do... gengibre é bom, Gengibre, né? gengibre. Quando a gente coloca gengibre na comida japonesa, pelo teor alto de gordura, pelo teor alto de proteína. Gengibre tem gigerol, né? São ácidos fenólicos, pelo sabor forte, ele aumenta também a produção de ácido clorídrico, a gente consegue ter uma digestão um pouquinho melhor. A gente consegue controlar um pouco melhor a questão desses arrotos, né? Então, essas eructações que a gente fala. Ali a gente tem o chá verde, também não é muito aceito, né? Mas na culinária japonesa, então... A culinária japonesa é incrível, é impecável. Eles pensam em tudo. Eles consomem muita conserva, toda refeição eles consomem uma conserva, inclusive o wasabi deles. O wasabi faz parte daquela refeição, faz parte da digestão, né? Pra você comer e ficar bem, né? Eles pensam em tudo, né? Eles vivem mais de 100 anos. É isso, eles pensam em tudo, eles colocam tudo junto, né? isso. O chá verde, ele também é a questão do amargo, que é o que a gente deixa de consumir. Se você falar assim, poxa, o cafezinho, ele não serve? Claro que ele serve. O problema é que a gente faz o que? A gente adoça o café da pós-refeição, né? O café pela cafeína, ele não é tão interessante porque ele rouba um pouco a absorção da vitamina D. Se a gente for pensar em chá verde também tem um pouco de cafeína, só que é menos do que o café. Então, para quem tem esse problema de osteopenia, osteoporose, baixa de vitamina D, o chá verde ele é mais interessante. E ele dá um gásinho sim, tipo, para quem costuma tomar o café pós-refeição, ele costuma funcionar bastante para dar um up. Que demais. Tem mais uma perguntinha para você, da Maria de São Paulo. Boa tarde, doutora Gabriela. Eu tenho gastrite e já fiz o tratamento e continuo sentindo azia e inchaço na garganta. O que posso fazer para melhorar? Beijos para você, Maria. Maria, como se fosse um empilhamento, é devagar e sempre, né? A gente toma aqueles protetores gástricos. O que acontece com o protetor gástrico? É assim, é um passo para trás, porque ele inibe a produção de ácido clorídrico, só que a gente precisa do ácido clorídrico fazer a digestão, né? O que acontece, ele tem hoje medicamentos que são muito mais tecnológicos, eles melhoram bastante, porque eles não inibem isso, então se torna melhor. Então, seria interessante o quê? Perceber em que momentos também é pior, fracionar as refeições e trocar bastante a base alimentar. Então, se a Maria não faz um acompanhamento com o nutricionista e com o gastro, seria importante que ela fizesse para conseguir trocar e ela ter identificado quais alimentos que deixam ela ruim. Porque todo mundo fala assim, café. Mas às vezes o café não te dá nada. Às vezes vai ser o arroz ou o feijão que vai te fazer mal. Conseguir identificar, mas trocar por alimentos que sejam mais básicos já ajuda bastante. Então, as raízes é melhor, evitar eventualmente os grãos neste momento seria interessante, açúcar e farinha refinada. Difícil. É que a gente tem, né? Difícil. Fácil, pensou e falou alto, né? Difícil. Não, fácil abrir coisa também, é verdade. Facilidade, né? Não é difícil mas mesmo. Mas ser saudável é difícil. Mas eu acho que é bem isso, é pensar no depois, né? Como é que eu fico depois? E é muito desagradável você não se sentir bem para depois continuar à tarde conversando em família, enfim. Dá depressão, você fica triste, depressivo. Quando você come muito, não, dá uma tristeza. Aí o que você faz? Toma um antiácido. Aí você vai lá e toma um antigases. E antigases, ele diminui a sua digestibilidade e ele piora a questão do nosso movimento peristáltico aqui do intestino. Então a pessoa já tem o intestino preso, ela já tem a digestão ruim, ela toma antigases, antiácido. Não dá, ela não consegue. Não, isso não é uma cura, tá escondendo, isso. né? Tô fingindo que te curei, né? Você trata a base aguda, daquele momento, né? Você não trata a causa. A causa. Por isso que acontece, as pessoas elas não se tratam, né? Elas não fazem a base que é teoricamente preventiva. A gente tem a base aguda, e o agudo às vezes é a medicação, e a medicação ela não é o tratamento. A alimentação é o tratamento, Gente, né? é isso. Muito legal. Muito legal, hein?
como sempre, maravilhosa, né? Dá vontade de fazer um monte de pergunta pra Dá ela. mesmo, tinha várias aqui. E ela olha pra gente com uma cara de dó, de eu tô entendendo vocês, mas... E ela olha pra mim, pra você, cara. Se você entrar no Instagram dela, você vai entender. Ela treina bastante, a gente fica... A gente vai dia. Ela olha com a gente com dó, eu sei. Não, sem dó, sem dó, sem dó. É carinho. É carinho, É é carinho. carinho. É zelo, Ela tá é querendo só zelo. dar um toque. É zelo. Só dar um toque. É zelo. Você de casa aproveita para seguir a Gabi, @Nutricila tudo junto, e também tem nutricila.com.br. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Pra nós. Pra Ano que vem nós estarei todos. aqui de novo. Por Mas favor. com coisas boas. Ah, agora eu Sempre, gostei, mas isso agora é eu bom gostei. também, bom. é ótimo. Né? É. Bom. Muito obrigado, viu, Gabi? Como Imagina, sempre, gente. como sempre. Imagina. Como sempre, fazendo a gente acordar, né, Fabiana?